Meu cordial boa noite a todos os amigos que aceitaram o convite para estar aqui nesta live, nesta videoaula, em que nós apresentaremos um tema muito importante. Na semana passada, nós abordamos o tema das grandes religiões do mundo, daqui a pouco vou fazer uma pequena recapitulação, e hoje a gente quer avançar, a gente quer aprofundar no contexto da Bíblia, o que significa ser uma pessoa religiosa. E a gente está muito feliz em receber você que aceitou o convite para fazer parte desse estudo tão especial. Dentre as pessoas que estão aqui conosco, o Isaac, ele vai fazer uma oração para a gente, pedindo para o Pai do Céu abençoar o estudo, e na sequência a gente vai fazer uma breve recapitulação e vai entrar no tema de hoje. Por favor, Isaac, a palavra está com você. Muito bem, boa noite, oremos. Pai querido, eterno Deus, te damos graças, Senhor, por tuas bênçãos e pela oportunidade que temos de, mais uma vez, poder abrir a sua palavra para aprender um pouco mais e compartilharmos a mensagem. Mais uma vez, abençoe o pastor Tavella, que através dele a sua mensagem venha ao encontro dos nossos corações. Essas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Isaac, muito obrigado. Uma observação que eu considero que seja importante, nós estamos aqui em dezenas de pessoas, temos mais de 30 pessoas aqui nesta sala virtual, e para que a gente consiga agilizar a apresentação do conteúdo, eu não posso abrir o microfone para a participação de vocês. Então, a gentileza que eu vou pedir, se você tem algum comentário, alguma pergunta, eu gostaria que você utilizasse o chat. Então, bem na base aí da sua tela, do lado direito, para aqueles que estão usando o computador, tem um balãozinho. Você clica ali naquele balãozinho e tem a oportunidade de escrever. Se você escrever a sua pergunta, o seu comentário, a gente vai conseguir responder, a gente vai conseguir acompanhar. Tá ok? 2 minutinhos para a gente recapitular o tema da semana passada. Nós apresentamos um mapa, e dentro desse mapa, ali tinha a legenda, né? As grandes religiões do mundo. Nós conseguimos identificar que as grandes religiões do mundo, elas estão distribuídas geograficamente. Então, pensando na maior de todas as religiões do mundo, que é o cristianismo, a gente consegue identificar a Europa Ocidental, todo o Ocidente aqui, né, pegando as Américas, a gente consegue pegar a África subsaariana, a África que fica, o continente africano abaixo do deserto do Saara, e a gente pega daí o que a gente chama de novíssimo mundo, né, que é a Austrália, Nova Zelândia, algumas ilhas no Pacífico Sul, uma parte das Filipinas. Esta região do mapa é onde estão concentrados mais de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Tiago, muito obrigado. Estou falando, o Tiago já compartilhou aqui com a gente. Você consegue ver aí na tela um mapa onde é roxinho, é onde estão os cristãos. Então, se você procurar o Brasil é um país hegemonicamente cristão. Mais de 90% das pessoas do Brasil dizem que acreditam em Deus. E quando você vai perguntar para elas, tá, você acredita em Deus, mas qual é o Deus que você acredita? E elas dizem, eu acredito no Deus do cristianismo. Então, recapitulando, ó, você pega ali a Europa Ocidental, as Américas, a África, abaixo do deserto do Saara, e depois lá a região da Oceania, pegando a Austrália, Nova Zelândia, um pouquinho acima ali, sudeste da Ásia, Filipinas, que também é um país onde o cristianismo é muito grande. A segunda maior religião do mundo, ela está representada ali pela cor verde, é o islamismo. São seguidores de Maomé, ou um outro termo que a gente usa, os muçulmanos. Os islâmicos, os muçulmanos, eles estão concentrados. A religião surgiu lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, na Península Arábica, e ela se espalhou, pegou todo o norte da África, pegou a parte ocidental da Ásia, a parte central da Ásia, e aí a gente tem uma partezinha também lá do Sudeste Asiático,
onde tem a Indonésia, Timor-Leste, que é um país menor, mas ali tem muitos islâmicos. E um país que fica um pouco acima da Índia, o Paquistão ali também tem muitos islâmicos. Então, esta região é uma região onde estão aproximadamente 2 bilhões. Os estudiosos, assim, sendo um pouquinho mais precisos, eles apresentam a cifra de 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos. E é a religião que mais cresce no mundo em número de adeptos. Cresce mais que o cristianismo, cresce mais que o hinduísmo, qualquer outra religião. A terceira maior religião do mundo está concentrada na Índia. A Índia é o país mais populoso do mundo. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivem na Índia. Para você ter uma ideia da densidade demográfica, a Índia é um país menor que o Brasil, e ela tem aproximadamente, um pouco mais, de 6 vezes o tamanho da população do Brasil. O Brasil já é o 5º país mais populoso do mundo, e a Índia, que é o país mais populoso, tem 6 vezes mais gente do que no Brasil. Estou arredondando aqui. E ali, com mais de 1 bilhão de pessoas, nós temos os seguidores do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que adora muitos deuses, tanto deuses da perspectiva mitológica, quanto deuses do sentido, assim, de observação. Então, eles conseguem observar, eles conseguem ver a cobra, o rato, a vaca, e eles adoram. Tem templos, tem rituais religiosos para adoração de todos esses seres. Então, uma religião politeísta, tem muitos deuses. A outra religião, que foi fundada por um príncipe hindu, a outra religião é o budismo. Foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, e ele ficou muito famoso com o título de Buda. Então, o budismo é formado por aqueles que seguem as orientações e os ensinos de Buda. É a partezinha amarela que o Tiago colocou ali, a flechinha. Pega um pouco do sudeste da Ásia, a Ásia Central, e aí o Extremo Oriente, ele pegando o Japão especificamente, e algumas partes também da China e da Coreia. Milhões, aproximadamente 500 milhões de adeptos, muita gente. Mas olha que coisa interessante, enquanto o hinduísmo tem milhões de deuses, o budismo é uma religião sem Deus. Por isso, os estudiosos consideram quase que é um contrassenso, uma contradição a gente chamar o budismo de religião. Mas como eles têm rituais e práticas que estão relacionadas à filosofia deles, parece uma religião, sim. E ao invés de orar, como não tem Deus, a oração é para conectar a criatura com o Criador. No caso deles, a oração é uma conexão consigo mesmos, Eles estão buscando, é uma prática religiosa que não leva o praticante ao encontro do transcendente, não leva o praticante ao encontro de um Deus que está fora, leva o praticante ao encontro consigo mesmo. Por isso que a gente, repito, é por isso que a gente considera que o budismo é quase uma contradição chamá-la de religião. E a quinta grande religião do mundo não é grande pelo número de adeptos, ela é grande por sua influência. E essa religião é o judaísmo. Acredita-se que haja em torno de 14 milhões de judeus praticantes da religião judaica. E eles estão concentrados numa parte lá no Estado de Israel, no país de Israel, que fica na Palestina, e a gente chama de Palestina, aquela região ali no extremo leste do Mar Mediterrâneo, mas a gente tem judeus que estão espalhados na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, a gente tem judeus espalhados, colônias de judeus espalhados em alguns lugares do mundo, dentre eles, especialmente aqui em São Paulo, na Argentina, Buenos Aires, e eles são praticantes dessa religião. Repito, em torno de 14 milhões, menos de 15 milhões de praticantes, mas a influência do judaísmo é muito grande, inclusive para nós no cristianismo. O cristianismo, que é a maior religião do mundo, ela não foi estabelecida num vácuo. Jesus Cristo,
que estabeleceu a igreja cristã, que estabeleceu o cristianismo, ele a estabeleceu sobre uma plataforma, que é a plataforma da religião do Antigo Testamento. E os judeus, eles se propõem a continuar praticando a religião do Antigo Testamento. Então, repito, a influência, o legado, a contribuição do cristianismo é muito grande, inclusive para nós que somos cristãos. Olhando no mapa, a gente encerrou a conversa na semana passada. Eu vou repetir, vou parafrasear aqui a pergunta, mais ou menos da seguinte maneira. Você nasceu no Brasil, que é um país cristão. E se eu perguntasse para você, quando é que você escolheu ser um cristão? A grande maioria de nós aqui, sendo bem honestos, nós diríamos, eu nunca escolhi ser um cristão. E aí eu vou perguntar para você, mas então por que você é um cristão? E a gente responderia, é um legado, é uma herança que a gente recebeu. Pela influência da família, pelo contexto sociocultural do nosso país. Mas e se você tivesse nascido na Arábia Saudita, que é um país islâmico? Se você tivesse nascido no Irã, onde algumas pessoas são condenadas à morte, literalmente. Recentemente, um pastor brasileiro da Assembleia de Deus foi enforcado lá no Irã por ser um cristão, e ele estava como missionário lá no Irã, pregando o cristianismo. E lá é proibido. E se você tivesse nascido no Irã, você seria cristão? Então, quando a gente começa a perguntar por que a gente é cristão, talvez alguns de nós vamos ter que reavaliar, a gente vai pensar um pouquinho em que momento nós fizemos a escolha de sermos cristãos. E eu quero adiantar, ainda que isso possa ser considerado um tanto radical para algumas pessoas, mas eu quero adiantar para você que Deus ele nos criou com a capacidade de fazer escolhas. A gente chama essa capacidade, essa liberdade, esse privilégio que a gente chama isso de livre-arbítrio. A gente pode fazer escolhas. E Deus ele não nos criou como um robô programados para que a gente o sirva, para que a gente o obedeça, para que a gente esteja caminhando na direção dele de forma automática, programada. Não, Deus ele nos criou com a virtude, com a bênção de nós sermos livres. E ele espera que a gente escolha de forma intencional segui-lo. Quando Jesus Cristo estava aqui nesse mundo, a gente vai lendo a história lá nos evangelhos, aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente inúmeras vezes vai encontrar Jesus fazendo convites. E é assim que Deus trabalha conosco, ele não obriga ninguém a nada. Ninguém que algum dia, pela graça de Deus, esteja lá no céu, ninguém vai chegar no céu dizendo, Deus me trouxe para cá me arrastando, eu fui obrigado a me salvar e vim parar aqui no céu. Olha que coisa ruim. Ninguém. Aqueles que desfrutarem da vida eterna, eles vão dizer, Deus me ofereceu um presente, eu aceitei. Deus me ofereceu um presente, eu aceitei. Você percebe que isso envolve escolha, isso envolve decisão? Tudo que Deus entrega para nós, tudo que Deus nos oferece, vai envolver escolha. Você não é obrigado a estudar a Bíblia. Você vai estudar a Bíblia se você aceitar o convite, o Espírito Santo, sabe, tocando ali o seu coração, dizendo, você precisa conhecer mais da palavra de Deus. É um convite, é uma proposta. Você não é obrigado a obedecer a Deus. Ele propõe. A gente encontra, quando a gente estuda a Bíblia, a gente encontra os mandamentos de Deus. E Deus, ele não se acanha em apresentar o plano dele, a proposta dele para a nossa vida, de forma imperativa. Os verbos, eles estão apresentados como se fossem ordens. É no imperativo. Quando Deus diz que é para a gente perdoar,
ele coloca como sendo um mandamento: perdoe. Quando Deus diz que é para a gente falar a verdade, ele coloca no imperativo. Cada um fale a verdade, ó, fale a verdade com o seu irmão. É uma ordem de Deus. Ou, se você preferir, a gente tem ali os 10 mandamentos, eles estão registrados em Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ter uma videoaula, nós vamos ter uma live, que o tema vai ser os mandamentos de Deus na Bíblia. Mas se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver ordens de Deus, e eles começam, boa parte, né, dos mandamentos vai começar com não. Então, a título de exemplo, não matarás, é uma ordem de Deus, e ele está expressando a vontade dele. Mas ele não obriga, é uma proposta. E a proposta de Deus, que é um pai de amor, sempre é o melhor para nós. Mas a gente vai ter que escolher. E agora vem o ponto. Ele convida você e eu para que nós sigamos a Jesus Cristo, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é chamado nos nossos dias de cristão. A Bíblia até usa essa expressão. Pela primeira vez, lá na cidade de Antioquia, isso está registrado em Atos capítulo 11. Pela primeira vez, lá na cidade de Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, veja, discípulo é um seguidor de Jesus Cristo, é alguém que elege Jesus como seu Salvador, como seu mestre. Nós vamos ter um estudo logo na sequência, nas próximas semanas, explicando, de acordo com a Bíblia, o que é ser um discípulo de Jesus. E quando a gente aceita o convite dele, então, a gente é um cristão. Repito, a Bíblia apresenta Jesus convidando as pessoas. E ele está convidando você. Toda vez que você abre a Bíblia, você recebe o convite, ele dizendo: você quer ser meu seguidor? Você me aceita como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida? E quando a pessoa aceita, ela está escolhendo isso, quando a pessoa aceita, ela se torna um discípulo, um cristão. Isto significa, olha o que eu vou dizer, isto significa que nascer num país cristão, nascer numa família cristã, não estabelece você como um cristão. Para ser cristão, você precisa escolher. E eu encerro essa primeira parte dizendo assim: o que você fez para ser um brasileiro? Talvez tenha alguém aqui que tenha se naturalizado. Eu nasci em Portugal, vim para o Brasil e escolhi a cidadania brasileira. Fiz todo o processo e eu me tornei brasileiro. Isso envolveu escolha. Mas e para nós que nascemos no Brasil e, por consequência, temos a cidadania brasileira? O que você fez para ser um brasileiro? Aí você vai dizer: eu nasci. Ok, isso já vale. No cristianismo, não. Se a gente perguntar: o que você fez para ser um cristão? Aí você responder: eu nasci no Brasil, que é um país cristão. Eu nasci numa família, que é uma família cristã, e aí eu sou um cristão. Para Deus, isso não serve. Para Deus, você tem que escolher o convite dele. E aí você se torna um cristão. E isto é tão significativo, mas tão significativo, que Deus estabeleceu uma cerimônia, é uma cerimônia pública, para marcar publicamente essa decisão. Esta cerimônia é chamada de batismo. Vai ter um dia que nós vamos estudar sobre o batismo. Esta cerimônia pública ela é chamada de batismo. E o batismo também é chamado na Bíblia de novo nascimento. Então, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Não significa que eu sou um cristão, mas eu escolhi Jesus Cristo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Então, agora, Jesus Cristo, ele vem e diz: você tem que nascer de novo. E aí eu passo pelo batismo, e aí sim, além de ser brasileiro, eu escolhi ser um discípulo de Jesus, e aí eu posso ser um cristão. Então, essa ideia que a gente quis transmitir, uma reflexão que a gente quis transmitir, ao avaliar as grandes religiões do mundo. Mas hoje, de forma especial, eu quero eu quero destacar um ponto em comum, um ponto de convergência entre as grandes religiões do mundo, com exceção do budismo,
que é uma religião, entre aspas, sem Deus. Todas as religiões do mundo, elas são marcadas pela busca do ser humano em se relacionar com o Criador, com Deus, com o ser superior. E ao chegar a esse ponto, eu quero dizer a você que ser religioso faz parte do que é ser humano. Alguns críticos da religião, eles chegaram ao ponto de usar a seguinte expressão: a religião é uma construção social. O que significa dizer construção social? A religião é uma invenção humana que um grupo de pessoas inventa, começa a praticar, e isso vai passando para o outro, e acaba sendo imposto numa questão de sociabilização, numa questão social, acaba sendo imposto para todo mundo, e isso se torna natural. Então, a religião é uma construção social, dizem os críticos. Mas olha que coisa interessante. A gente acaba descobrindo que em todos os lugares e em todos os tempos, o ser humano tem esse impulso, essa necessidade de se relacionar com o transcendente, de se relacionar com Deus. Então, a conclusão, na verdade, é o contrário. O ser um agnóstico, ou ser ateu, ou abdicar da religião, da prática religiosa, é que é uma construção social. O ser humano naturalmente, ele busca a Deus. A construção social inverte, dizendo, não, você não precisa de Deus. Você tem um recurso dentro de você, com as suas capacidades. Para que esse negócio de Deus? Aí a crítica vem, né? Dizendo assim, isso é coisa de mente fraca. Isso aí é gente que quer ficar se escorando em alguma coisa para ter esperança. Então, inventa a ideia de Deus, e aí faz a prática da religião, inventa fé, inventa história para ficar explicando coisas que elas não conseguem explicar de forma racional pela ciência. Esta é a crítica em relação aos religiosos. Mas não é isso que acontece quando a gente, não é esta a percepção e a conclusão que a gente chega. Repito, quando você avalia a história da humanidade em todos os tempos, em todos os lugares. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui na América do Sul, chegaram nas Américas, eles encontraram civilizações, algumas muito desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, e essas civilizações eram profundamente religiosas. Elas eram intencionalmente religiosas. Quando os colonizadores europeus chegaram lá nas ilhas do Pacífico Sul e encontraram comunidades canibais, eles descobriram povos profundamente religiosos. E, por sinal, o canibalismo não é uma prática alimentar. O canibalismo, ele faz parte de todo um ritual religioso. O canibalismo, ele é uma prática religiosa. Quando os colonizadores adentraram no continente africano e foram, como dizem os historiadores, até o coração da África, aquelas milhares de tribos e comunidades que eles foram encontrando, elas eram profundamente, intencionalmente religiosas. E eu estou mencionando contatos, né, de civilizações europeias e civilizações que eram cristãs mais recentes, né, a partir do século XVI, estou arredondando aqui, tá? A partir do século XVI, com as Américas, com a Oceania, com o interior da África. Mas você pode navegar por todos os períodos e por todos os lugares da história. Aquilo que a gente considera que foi a primeira grande civilização humana, lá no Egito, eles eram profundamente, intencionalmente religiosos. Então, eu quero repetir o conceito. Conceito número 1 de hoje. Ser religioso faz parte naturalmente daquilo que nós consideramos ser humano. A religião não é uma construção social. A religião é uma resposta natural do coração humano ao impulso
de buscar o transcendente, de buscar a Deus, de buscar um ser superior. Como é que a Bíblia lida com essa questão? Eu escolhi um texto da Bíblia e eu quero fazer algumas poucas reflexões em cima desse texto. Antes, porém, eu quero fazer uma pequena apresentação aqui para a gente colocar um conceito. Eu quero me basear nisso, um pequeno conceito da religião. Tiagão, tem como compartilhar aquela apresentação ali do Religare? Já pode colocar na tela, por favor. Para nós, a palavra religião, para nós no português, ela é derivada do latim. Alguns estudiosos, não vou dizer que sejam todos, tá bom? Então, o que eu vou apresentar aqui, de uma certa forma, é um consenso, mas não é um fator, assim, de unanimidade. Alguns estudiosos consideram que o verbo religare, que a tradução seria religar, que o verbo religare é que oferece o radical, oferece a base da palavra religião. Então, se a gente tivesse que definir religião a partir desta perspectiva etimológica, né, a partir dessa perspectiva da palavra, se nós tivéssemos que definir religião, nós a definiríamos dessa maneira. Religião é o processo pelo qual o ser humano busca se religar com Deus. E aí a gente quer destacar que é religar, porque no contexto da Bíblia, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano com a capacidade de se relacionar com ele face a face. Mas aí a Bíblia diz que veio o pecado. O pecado foi uma intervenção no relacionamento entre Deus, Criador, com o ser humano como criatura. Eles se encontravam diariamente, a Bíblia usa a expressão que na viração do dia, no finalzinho do dia, Deus vinha ali no Jardim do Éden e ele tinha um encontro pessoal com Adão e Eva. E era uma relação face a face. Mas por causa do pecado, houve uma ruptura, uma separação. E agora a gente não tem mais o privilégio de se relacionar com Deus face a face. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele vem ao nosso encontro e ele continua tomando a iniciativa de manter relacionamento pessoal conosco. Só que agora não é um processo face a face, agora é um processo que depende da fé. E o cenário, o ponto de encontro entre o Criador e a criatura é a mente humana. Recentemente, aí, com os estudos, né, da mente humana, com os estudos do cérebro, alguns cientistas eles apresentaram aquilo que a gente chama o ponto de Deus na mente humana. Qual é a área do cérebro que é ativada quando uma pessoa se dispõe a praticar a religião? Qual é a área do cérebro que fica cheia de sangue e que demanda energia quando a gente procura se colocar na presença de um Deus que a gente não vê e com o qual a gente quer se relacionar? Até isto a ciência já tem confirmado. Existe ali a área de Deus, do encontro com Deus aqui na mente humana. Então, hoje a gente não pode se relacionar com Deus face a face, como acontecia antes do pecado, mas num processo mental. Religião é um processo mental. E pela fé, a gente pode estabelecer relacionamento pessoal com Deus Criador. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E a gente destaca isso. Religião é o processo pelo qual o ser humano busca se religar, porque um dia estava ligado, separou-se. Esse processo ele é prático, ou seja, não é só dizer eu acredito em Deus. A religião da Bíblia é uma coisa que a gente pratica. Eu tenho alguns amigos que são católicos, e entre os católicos se popularizou uma expressão: eu sou um católico não praticante. E o que ele quer dizer com isso? Ele diz assim: eu sou católico, mas eu não pratico a religião católica. De acordo com a Bíblia, uma pessoa que diz eu sou religioso, mas eu não pratico a minha religião, ele não é religioso. Para ser religioso, você precisa praticar a religião.
Então, de acordo com a Bíblia, a religião é um processo pelo qual você busca se religar com Deus e você precisa praticar esse processo. E aí eu quero dizer mais uma vez que a iniciativa é de Deus. E o ser humano, ele responde àquilo que Deus ele já faz em nosso favor. E eu quero destacar algumas coisas, né? Esse impulso, esse anseio da gente se encontrar com Deus, já é a iniciativa de Deus. Quando a gente responde a esse impulso, a gente está respondendo à iniciativa do encontro com Deus que começou com ele. Mais um cliquezinho, Tiago, a próxima página, por favor. Esta foto que está aí na tela do seu celular ou do seu computador é uma foto da Capela Sistina. Eu não tive o privilégio de ir até lá ainda. A Capela Sistina é um anexo do Vaticano, da Basílica de São Pedro. Fica tudo ali dentro do Vaticano, mas ela é uma capela chamada de Sistina, porque ela foi construída e decorada no período do papado do Papa Sisto, agora, pelo que me recordo, tá? Sisto IV, não tenho certeza. Então, ele mandou construir e ele contratou artistas muito famosos. O mais famoso, ele contratou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Quando ele pintou o teto, ficou tão bonito que daí o Papa falou, você vai pintar o altar também, que é aquela parede lá no fundo. E aí o teto, o tema das pinturas no teto é a história sagrada, são cenas de relatos da Bíblia. E o altar, a parede do altar, refere-se a uma apresentação artística do juízo final, de acordo com Michelangelo. Mais um cliquezinho, Tiago, por favor. Uma outra imagem aqui do teto da Capela Sistina. Dentre tantas cenas da história sagrada, tem uma que ficou muito famosa, que se destacou. Tiagão, não mudou a imagem aqui para a gente, não sei se você consegue mudar, tá parado. Aí, muito obrigado, agora mudou. Esta aqui é uma das cenas que estão lá no teto da Capela Sistina. Quando Michelangelo desenhou isso daqui, ele deu título a esta cena de A Criação do Homem. Mas esta arte, esta cena, ela ficou muito famosa com a expressão religare. Então, se você correr lá no Google, escrever religare e buscar imagens desse termo religare, vai aparecer essa imagem aqui. E aí é lógico, né? Fica muito fácil a gente entender por que deram esse nome. Não foi o Michelangelo que deu, mas por que deram o nome de religare a esta arte? Mais um cliquezinho, Tiago, fazendo um favor. Aqui já está um pouquinho mais fechado. É isso aqui, ó. Deu para entender por que é chamado de religare? Porque você vê a mão de Deus e a mão do ser humano indo ao encontro uma da outra. Tiago, volta ali, 2 cliquezinhos, por favor. E aqui a gente tem essa arte, a cena mais aberta. E eu quero destacar uma coisa aqui para vocês. Você percebe quem está se esforçando aqui na cena? Quem é que está se esticando para estabelecer a conexão entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura? Gente, isso aqui é admirável, né? Porque todo esforço é de Deus. E ali, né, numa apresentação artística, Deus está se pendurando no pescoço dos anjos que estão ali, e ele se esticando todo. E olha a má vontade de Adão. Uma mão assim, meio mole. Que coisa impressionante. E a gente fica até meio revoltado, né? Pois foi Adão que se afastou e Deus é que está fazendo o esforço. Então, antes que você se revolte com essa cena, eu gostaria de dizer que isso aqui representa muito a todos nós. Pois ainda hoje Deus ele está correndo atrás da gente. E a Bíblia diz insistentemente que Deus ele nos busca. E ele está esperando uma resposta da nossa parte, que a gente estenda a mão na direção dele. Mas como é que a gente estende a mão para praticar esse processo religioso? A gente estende a mão quando a gente busca relacionamento com Deus. Quando a gente procura conhecer a Deus. Quando a gente procura conversar com Deus. E esses 2 elementos, né, de buscar o conhecimento de Deus e de buscar
comunicação, relacionamento com ele, esses dois elementos na prática religiosa para nós, no cristianismo, elas estão relacionadas com o conhecimento, a busca da palavra de Deus, é onde Deus está se revelando quem ele é. E a gente também está a gente está fazendo alusão aqui à prática da oração. Uma definição de oração é que oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E a gente, pelos olhos da fé, a gente se coloca na presença de Deus e a gente pode conversar com Ele. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que praticam a oração. Independente, você não precisa ir até uma igreja, independentemente do lugar onde você está. Você não precisa fechar o olho para você conversar com Deus. Eu tenho um amigo que nos momentos assim de mais intimidade dele com Deus, ele está parado olhando para o céu. E ele está olhando, está com o olho aberto. E ele está olhando, e tem momentos assim que ele chega a estender a mão, assim, como se pela fé ele pudesse encostar na mão de Deus, e ele fica ali conversando com Deus. Então, alguns falam assim, não, mas para a gente orar, você tem que ir lá na igreja, se ajoelhar e fechar o olho. Não é um ensinamento da Bíblia. A Bíblia diz que Deus está com a mão estendida, Ele quer se relacionar com você, e Ele espera que você responda à iniciativa dEle, buscando conhecê-lo e buscando se relacionar, se comunicar com Ele. Tiago, dá um cliquezinho naquele texto que vai depois da imagem das duas mãos. Esse texto aqui, a gente vai parar por aqui hoje. Esta aqui é uma frase que para mim é muito significativa. A essência da verdadeira religião consiste em buscar um relacionamento pessoal e salvífico, um relacionamento que gera salvação, um relacionamento pessoal e salvífico com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente pensa em Deus. Jesus não é um profeta que apresentou uma mensagem bonita. Jesus, ele é completamente diferente de Buda, de Maomé, que são fundadores de grandes religiões do mundo. Jesus é Deus, e a Bíblia diz que ele veio a esse mundo, e como parte da sua missão de salvar a humanidade, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Nós podemos nos relacionar com Deus que está vivo, e que se importa conosco, e que tem interesse. Gente, isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Esse Deus Todo-Poderoso que criou o universo e que cuida do universo, ele tem interesse em você. Ele quer se relacionar com você. Eu vou repetir a frase, Tiago, e aí você vai poder fechar aqui a apresentação. A essência da verdadeira religião consiste em buscar um relacionamento pessoal e salvífico com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode fechar, Tiago. De acordo com a Bíblia, se você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa que está construindo um relacionamento com Jesus. Isso é ser religioso de acordo com a Bíblia. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é algo essencial. Por sinal, não tem como ser um discípulo de Jesus Cristo, não tem como ser um cristão, se eu não tiver a intencionalidade de me relacionar com ele. Um dia, quem já me ouviu falando sobre esse tema, ouviu eu contando essa historinha, porque para mim é muito significativo. Um dia eu estava dirigindo o meu carro numa avenida lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E o carro que estava indo à minha frente tinha um adesivo no para-choque, atrás ali no para-choque, e o adesivo dizia assim: Jesus Cristo está vivo, conversei com ele hoje de manhã. Percebe a grandiosidade desta frase? Jesus Cristo está vivo, conversei com ele hoje de manhã. E eu quero dizer que esta pessoa é um felizardo, é um abençoado, que entendeu a essência da verdadeira religião e que é uma pessoa religiosa da perspectiva da Bíblia. Ele está buscando e cultivando relacionamento pessoal com Deus. Pastor, e a igreja? Gente, nós vamos ter um estudo falando sobre igreja. Igreja é uma bênção, é um presente maravilhoso. Foi o Pai do Céu que inventou a igreja. E ela tem o seu propósito.
Mas eu quero destacar para você que a prática da religião, ela não pode estar estabelecida na sua ida ou não, na sua frequência à igreja. Igreja é algo muito importante, mas a religião da Bíblia não é praticada dentro da igreja. Aquilo ali é uma parte do processo. A religião da Bíblia, ela é praticada um dia após o outro por aquelas pessoas que estão buscando relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E ir à igreja faz parte desse processo, mas não define o processo. Então, quando você encontra alguém dizendo assim, eu sou muito religioso, toda semana eu vou 2, 3 vezes à igreja. Eu quero dizer, parabéns. E aí eu pergunto, e o que mais que você faz? Ué, tem que fazer mais alguma coisa? Eu vou 3 vezes por semana na igreja. Aí eu pergunto, e nos outros dias? Como que é o teu relacionamento com Jesus? Como que é a tua busca de conhecer a Deus através da palavra? Como que é a sua vida de oração? Como que a sua mente é ocupada pelos temas do céu? Você está buscando as coisas que estão relacionadas com o céu? E a pessoa diz assim, não, eu só vou à igreja. E aí eu tenho que dizer para essa pessoa, eu lamento te dizer, mas essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia, ela está focada, ela está estabelecida num alvo, relacionamento, a busca de um relacionamento intencional, real, pessoal, com Jesus Cristo. Essa é a religião do cristianismo. E o texto que eu escolhi, porque tem uma partezinha ali que para mim é uma promessa muito linda. Está em Atos capítulo 17. Tiagão, vou pedir a sua ajuda de novo. Atos capítulo 17, a partir do verso 23. O Tiago, ele copia o texto e joga lá no chat. Então, se porventura você estiver sem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura lá pelo chat. E se você tiver a Bíblia, você pode colocar aí. Atos, capítulo 17, a partir do verso 23, a gente encontra aqui as palavras do apóstolo Paulo. Só contextualizando, o apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem e ele precisou parar um tempo na cidade de Atenas. Atenas, capital da Grécia, naquele momento, a capital cultural do mundo antigo ali, era Grécia, era Atenas. E ele estava parado ali esperando a chegada de outros colegas que faziam parte da sua equipe evangelística, e ele começou, enquanto ele estava esperando ali a vinda dos colegas, ele começou a pregar na praça, na rua, e os líderes filosóficos, os líderes intelectuais da cidade, falam assim, amigão, nós queremos que você vá até o lugar onde a gente apresenta os temas filosóficos importantes aqui da cidade. É um lugar chamado Areópago. Você pode ir lá apresentar essa história aí a respeito de Jesus Cristo? Ele falou, claro. Aí ele se levantou e agora ele foi apresentar um discurso. No verso 22, um pouquinho antes do que o Tiago colocou, no verso 22 diz assim, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vejo que vocês são profundamente religiosos. Tem uma versão que diz acentuadamente religiosos. Então, ele estava falando ali com as pessoas de Atenas e ele estava dizendo, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ou seja, eu percebo que vocês estão buscando a Deus. É do jeito de vocês. É diferente daquilo que eu estou praticando. Pois então, quero apresentar para vocês um Deus que vocês não conhecem. E como é que a gente pode se relacionar com ele, tá bom? Então, a partir do verso 23, Tiago, eu vou fazer a leitura do texto que você apresentou aqui para a gente, tá bom? Então, ele falou, vejo que vocês são muito religiosos. E a partir do verso 23, ele disse, eu percebi isso porque andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Em outras palavras, eu estou pregando para vocês esse Deus que vocês chamam Deus desconhecido. Verso 24. Quem é esse Deus, né? Vamos descobrir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
é o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, de uma pessoa apenas, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Gente, esse verso eu preciso repetir. Deus criou o ser humano para que nós pudéssemos buscá-lo e, de alguma maneira, quem sabe tateando, como estavam fazendo ali os atenienses, a gente possa encontrá-lo, ainda que ele não esteja longe de nós. Deus está pertinho, está com a mão estendida. E aí ele concluiu dizendo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra feita pela arte e imaginação do homem. Eu vou parar por aqui, depois você continua lendo o texto e a história ali que ele falou. Ele está apresentando um Deus que não está restrito a ser representado por uma escultura. É o Deus criador de todas as coisas. Ele está apresentando um Deus, que é o Deus que nós acreditamos, que não está restrito a nós o encontrarmos num endereço, num templo, numa igreja específica. Esse Deus, ele está ao alcance de todos nós, ele nos criou para que nós possamos buscá-lo, e nós podemos estabelecer conexão, nós podemos estabelecer relacionamento pessoal com ele. E hoje eu quero encerrar essa conversa que nós tivemos dizendo, vou recapitular e vou encerrar. Ser humano é ser religioso. Na religião da Bíblia, a prática dessa religião é buscar conexão, a gente se religar com Deus Criador. É Ele que toma a iniciativa, a mão dele sempre está estendida para nós. E ele espera que a gente responda à iniciativa dele e que a gente se conecte com ele. Como que a gente faz isso? Praticando a religião, buscando conhecê-lo, buscando comunicação com ele através da oração, exercitando o nosso cérebro a pensar nas coisas espirituais, frequentando igreja. Claro, a igreja vai contribuir para isso. Mas a religião, ela não depende da nossa frequência à igreja, porque a religião da Bíblia, ela é praticada todos os dias, quando nós intencionalmente buscamos conexão com Jesus Cristo, o nosso Deus que está vivo e que deseja se relacionar conosco. Eu quero encerrar nossa conversa hoje fazendo uma oração, agradecendo a Deus porque Ele nunca desiste de nós. Ele sempre está correndo atrás da gente. E pedindo para o Pai do Céu, por favor, Pai do Céu, nos dá sabedoria, coloca fome e sede no nosso coração da gente te buscar, da gente te conhecer. E eu já quero adiantar que essa nossa jornada agora no módulo 2, estudando as doutrinas, os ensinos, os ensinamentos básicos de Jesus Cristo, quando a gente estiver dando passos nessa direção, a gente vai estar se fortalecendo para ter esse relacionamento pessoal com ele. Na semana que vem, nós precisaremos responder a uma pergunta muito importante. O que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Porque se ele está vindo ao nosso encontro e nos convidando a um relacionamento pessoal com ele, a gente precisa aceitar esse convite. Mas como é que eu posso aceitar esse convite? Que passos eu preciso dar? Que decisões eu preciso tomar? Se é isso que você quer, eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado pela promessa da tua palavra, promessa da Bíblia, de que o Senhor é um Deus, um Pai de amor que se interessa por nós, que tem genuíno interesse em se relacionar conosco e que nos dá a oportunidade, através da verdadeira religião,
de termos relacionamento pessoal contigo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos dá sabedoria, nos mostra o caminho e produz no nosso coração um senso de necessidade de te buscarmos de todo o coração. Nós queremos nos apegar na promessa de que quando nós te buscamos, nós vamos te encontrar. E esperamos que seja a experiência de todos nós que fazemos parte do Clube da Bíblia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero desejar uma boa noite, uma boa semana a todos vocês, e pela graça de Deus, na semana que vem, nós estaremos juntos de novo, e o tema é como eu posso me tornar um discípulo. Se isso envolve decisão, escolha, quais os passos que eu preciso dar para ser um verdadeiro cristão. Eu espero você na próxima segunda-feira. Fica com Deus, uma boa noite para vocês.